Estamos hoje aqui para mais um podcast do Expandircast. E hoje eu tenho a honra de receber aqui nesse estúdio a nossa querida Eli Padilha, consultora de imagem e que é um dos membros do Expandir e também está como líder nesse primeiro semestre que nós temos. Obrigada, Ana, pelo convite. Estou feliz de estar aqui e vamos fazer nosso grupo expandir, crescer ainda mais. Que bom tê-la aqui, Eli. Vamos lá. Eu queria primeiro conversar sobre você, né? Sobre o seu negócio. Me conta um pouco como é o seu trabalho, me conta qual a dor que você, né, resolve do seu cliente e me conta um pouco aí como é que tudo começou. Certo, Ana. Meu trabalho, eu sempre brinco, é algo que eu preciso conscientizar, trazer a reflexão para depois a ação. Poucas pessoas sabem o que é consultoria de imagem. Muita gente acha que consultoria de imagem é combinar roupas. Mas combinar roupas, vamos concordar com uma coisa que a gente acha lá no Google? Mas combinar essa roupa com quem nós somos. Quem nós somos, onde nós estamos, qual é nosso trabalho, qual é nosso desejo de imagem, porque tudo isso compõe a nossa imagem. Quem eu sou, onde eu estou, qual é meu público, qual é meu trabalho e o que eu gostaria de comunicar para esse público. Então, meu trabalho é essa personalização, mas não uma personalização, personalização não padrão, não é copiar e colar. Como eu sempre digo, se você quiser uma roupa elegante, tem lá na internet. E é fácil de achar. Mas o que é elegante para você? O que é inegociável para você na hora de se vestir? Então, esse é meu trabalho. Trazer essa conscientização. Que roupa é identidade? Então, a primeira pergunta é, quem é você? Como é que seu trabalho ajuda a alinhar a imagem com a identidade da pessoa? Muito boa essa pergunta. Na verdade, assim, nossa imagem é a nossa identidade. Então, assim, nós escolhemos de acordo com o nosso estilo pessoal. Mas o que é estilo pessoal? É nossa personalidade, na maneira de se vestir. Nós escolhemos as roupas, e quando eu digo roupas, é tudo para a imagem, cabelo, óculos, roupas, calçados. Nós escolhemos de acordo com como nós gostamos de nos sentir. Então, existem 10 estilos pessoais que nós chamamos, mas na verdade são características da sua personalidade e nós temos só 3 desses estilos. Por isso que muita gente acha uma roupa linda em outra pessoa, mas quando coloca nela, o que acontece? Eu não me vejo usando essa roupa, eu não me vejo aqui, eu não me senti bonita. Por quê? Porque não tem a ver com a roupa, mas sim com a personalidade dela. Então, quando eu faço essa análise, eu descubro a personalidade, a identidade dessa pessoa. E logo eu trago os elementos visuais que combinam com essa personalidade. Por exemplo, tem gente que tem uma personalidade totalmente casual, totalmente natural. Para essa pessoa, ela gostaria de acordar de manhã, fazer um coque no cabelo e sair pela rua. Ela só usa roupas porque ela sabe que precisa usar, mas sem necessidade, assim, eu não vou investir nisso, porque aquilo não é importante para ela, porque ela é uma pessoa que prioriza praticidade, que prioriza conforto, que prioriza outras coisas, ela não prioriza o fato de se vestir. Mas quando eu descubro isso, a essência dessa pessoa, e essa pessoa tem um cargo importante, você concorda que essa imagem tão casual, ela não pode transmitir autoridade e credibilidade? Sim, sim, com certeza. Aí eu preciso ter esse alinhamento. Então, primeiro a identidade, para eu descobrir o que é inegociável para essa pessoa. Depois eu construo uma imagem desejada, mais de acordo com aquilo que é inegociável para ela. Então, como eu digo, a consultoria é o melhor dos mundos. Eu trago conhecimento e estratégia, identidade e imagem. Mas isso tudo é alinhado, porque eu consigo trazer para esse cliente que prioriza
muito conforto, eu consigo trazer uma imagem de credibilidade e autoridade sem ela abrir mão da identidade dela, do inegociável dela, que é o quê? Justamente o conforto e a praticidade. Muito bom, muito bom. Agora conta pra gente, como foi que surgiu? Como foi que você começou, né, a ser uma consultora de imagem? Como foi que veio essa ideia? Conta um pouco pra nós aí sobre isso. Ana, a consultoria de imagem chegou na minha vida de uma maneira muito particular, de uma maneira com uma necessidade pessoal. Eu sou do Paraná e quando eu cheguei na Bahia, depois de alguns anos, eu comecei a me sentir mal vestida. Eu disse, essa imagem não está combinando comigo, mas eu não tinha noção que a imagem tinha algum poder sobre mim, zero. E quando eu comecei a me incomodar com isso, eu procurei na internet e achei uma consultora de imagem. Aí eu contratei essa consultora de imagem e ela chegou na minha casa, abriu meu guarda-roupa, começou a pegar minhas roupas, colocou em cima da cama e disse assim para mim, você mora na Bahia, mas seu guarda-roupa não. Quando ela disse isso, me veio um sentimento... Eu tenho essas roupas que eu usava lá no Paraná e que eu amava, mas aqui, por causa do clima, por causa do ambiente que eu estava, não cabia essas roupas. Então, eu não conseguia usar. E aí, eu me adaptava com as roupas daqui. Mas eu não me sentia bonita e não me sentia bem vestida. Então, eu estava tendo uma questão de... Aquilo que eu amo não cabe no lugar que eu estou. Porque, sim, a sua cultura, o seu estado... influencia totalmente. Pessoas do Paraná não se vestem como pessoas da Bahia. Sim. Então, a gente cria essa identidade e essa referência do vestir. E quando eu me deparei com isso, eu tive essa certeza de que aquela roupa estava tendo um poder sobre mim. Como uma roupa que eu escolho me faz eu me sentir bem ou mal. Então, eu fui entender que não era só sobre a roupa, que aquela roupa me trazia sentimento, que aquela roupa me trazia eu me sentir bem ou não, como eu iria agir, porque quando você não está confortável dentro da sua própria vestimenta, você não se posiciona como uma pessoa confortável. Sim. E quando aquela consultora foi embora, isso me marcou muito e eu procurei estudar isso. E quando eu estudei, eu literalmente me apaixonei. Nesse momento eu descobri que sim, que roupa é identidade. Mas ela é a identidade de quem você é. Mas ela também é uma referência de comunicação. Então, assim, não é só o que eu amo, mas é onde eu estou também. Sua personalidade, seu estilo, ele é formado desde a sua infância. Então, onde eu estou, com quem eu estou, isso tudo forma sua personalidade, sua identidade, que é formada aos 23 anos. Antes disso, nós saímos escolhendo aleatoriamente. Mas depois a gente começa a se preocupar. Eu usei essa roupa, não gostei tanto. Eu peguei a da amiga, não achei tão legal. E o porquê que isso acontece? Por causa da sua personalidade, da sua identidade. E me diga, o que é que mais te encantou nesse processo? Descobrir que a imagem, a roupa, ela tem um poder sobre mim e que ela pode mudar o meu estado mental. Então, como eu me vejo, tem o poder de mudar os meus pensamentos, sentimentos e ações. Quando eu descobri isso, eu disse, como assim? Essa roupa, ela tem um poder que eu não sabia. Essa imagem tem um poder que eu não sabia. E eu comecei a entender esse processo. Então, eu comecei a me lembrar que quando eu fazia franjinha, eu nunca gostava. E aí eu cortava e eu queria colar o cabelo. Eu comecei a me lembrar que eu tinha uma referência de um cabelo mais loiro, que eu não queria o cabelo escuro. Entenda, tudo isso são escolhas. E quando você faz uma escolha que você não está alinhada com aquilo, que você não se vê ali, primeira coisa, você quer realmente sair correndo para colar a franja, para pintar o cabelo de outra cor. Então, eu comecei a me questionar,
como algo tão importante como imagem, que é identidade, que me direciona em tantas coisas, como as pessoas não têm conhecimento disso? Eu disse, assim como eu não sabia, quantas pessoas também não sabem? E alguém deixa de se vestir, Ana? É, com certeza. Mas aí é que tá. Você acredita que as pessoas se vestem coerente com quem elas são, ou com quem elas deixam de ser, ou com quem elas desejam ser, ou com quem elas gostariam de se comunicar, o que elas gostariam de transmitir? É isso aí, é isso mesmo. Eu me lembro que uma vez a gente batendo um papo, você me comentou, né, que às vezes as pessoas geralmente nem sabem o que é consultoria de imagem. Então eu queria que você contasse um pouco para nós aqui quais são as estratégias que você usa para conscientizar, né, seu cliente, as pessoas, que a importância, né, da consultoria de imagem, uma vez que as pessoas às vezes desconhecem, né, dessa importância. Quais são as estratégias que hoje você usa? É esse passo a passo, é o efeito formiguinha, literalmente. Eu sempre digo, é a conscientização, a reflexão, para depois a ação. Eu sempre procuro trabalhar nas minhas redes sociais e nos meus meios de network, nos meus grupos de network, os ambientes que eu posso trazer essa reflexão para as pessoas. Você acredita que a sua imagem, ela fala por você antes de você? Você já perdeu alguma oportunidade por causa da sua imagem? A sua imagem representa a sua competência? A sua imagem representa quem você é, porque ela chega antes de você. Sua linguagem não verbal é 93%. Para trazer isso para as pessoas como algo, assim como a nossa competência, assim como cursos que a gente investe em várias coisas. Se você quer decorar um ambiente, você contrata um arquiteto, concorda? Uhum. Mas e a sua imagem? Quem cuida da sua imagem? Quem cuida da sua imagem? E essa imagem é a embalagem da sua competência. Você compraria, Ana, um panetone da caixa amassada? Não. Como que você escolhe as frutas do supermercado? Com certeza. Os mais bonitos, logo a parte externa, né? E eu concordo totalmente que eu escolho a fruta que tá mais bonita, concordo. Mas eu não sei se ela tá boa, também concordo. Mas o seu primeiro contato e a sua primeira escolha é a visual. Ou seja, primeiro é a embalagem. E quando eu trago isso para a imagem, eu digo, a sua imagem é a embalagem da sua competência. Sim. A sua imagem atrai e a sua competência mantém, e não o contrário. Então, quando a pessoa deixa de se preocupar com a imagem, é como se ela dissesse o seguinte: eu sou super competente, eu posso te entregar algo extraordinário do meu trabalho, mas a minha embalagem não te conta isso. Como é que você vai me contratar? Uhum. Quantos profissionais incríveis nós conhecemos que quando você olha para a imagem está totalmente desalinhado. Se você entrar no Instagram, você diz, essa pessoa não parece ter essa competência. E isso é tão real que uma vez eu tinha uma loja e eu fui contratar uma vendedora e ela não foi bem vestida. Por mais que ela falasse algo que eu estivesse acreditando, eu não contratei. Então, eu trago isso para a pessoa. Quantas vezes você já perdeu oportunidades? Perdeu oportunidades na sua vida pessoal, na sua vida profissional. Você deixou de viver um momento incrível ou de ter resultado porque a sua imagem não estava adequada ao ambiente que você estava. Não estava comunicando o que você gostaria de comunicar. E por isso você não se posicionou, por isso você não se apresentou. E você deixou a oportunidade passar. Não cuidar da imagem é deixar dinheiro na mesa. Literalmente. Muito bom, muito bom. O que é que você hoje considera assim, né, desafios que você tem passado no seu negócio, né? Você como empreendedora e empresária do seu negócio.
Me diga aí como é que é essa conciliação, né? Que eu como mulher, eu sei que é a multiplicidade de papéis, né? Como é que você lidar com isso aí? Eu acredito que quando nós decidimos empreender, nós não temos noção de quantas coisas nós precisamos realmente aprender. Porque na consultoria, primeira coisa, assim, de todas, eu sou meu cartão de visita. Então, eu tenho que ser a primeira a estar arrumada, a estar alinhada, a estar com uma comunicação intencional, já que eu sei que essa imagem fala por mim. Então, minhas clientes brincam, Eli, eu nunca te vi com a unha descascada, realmente. Quando descasca, inclusive, eu tiro, tá, gente? Tira, passa base, melhor do que a unha descascada com a metade, porque comunica o que para o cérebro? Descuido, desleixo. E para os outros também, né? E sabe, Ana, total. E sabe que isso é comprovado cientificamente? Que o nosso cérebro, ele lê exatamente isso da imagem. O cérebro, ele lê linhas, cores e formas. E isso chega no cérebro em 6 segundos de maneira inconsciente. Sim. Então, assim, um dos desafios é me manter arrumada e alinhada. Mas como empresária, como empreendedora, empresária, eu acredito que é todas as demandas que a gente junta, né? Juntas. Enfim, por quê? Você pensa assim, eu preciso vender consultoria. Eu só preciso entender de roupas. Aí você descobre que não é sobre a roupa, que é sobre identidade. Como você cuida de um outro ser humano sem cuidar de você? Isso. Sem cuidar de você. Então, hoje, eu te digo, o maior ganho com o meu trabalho foi o meu desenvolvimento pessoal. Porque hoje eu entendo que eu tenho que cuidar da minha espiritualidade, da minha mentalidade, do meu corpo, da minha vestimenta, do meu escritório, dos meus clientes. Tem que gerir tudo. Que eu tenho que ter planejamento, que eu tenho que ser estratégica, que eu tenho que fazer network. Então, assim, é um desafio porque quando você pensa no seu trabalho, você pensa em algo como pontual. É só eu ensinar a pessoa a se vestir de acordo com quem ela é e o que ela gostaria de comunicar. Mas, na verdade, não. Na verdade, eu preciso primeiro ser um ser humano que entende sobre mim mesma para depois conseguir cuidar do outro. Então, eu acredito que a dimensão disso é o maior desafio, porque a gente fica se equilibrando pratinhos. E o sentimento, estou vendendo algo que as pessoas não conhecem. Entendi. Aí você faz todo aquele trabalho de base, né? Que você já falou aqui, de conscientização, porque para que eles comprem, né? Que eles comprem. E isso é tão importante, Ana, que eu já tive pessoas na consultoria que tem uma imagem distorcida da própria imagem. Sim. Ela não se vê como ela é. Então, assim, entenda, a pessoa não chega no meu escritório para eu ensinar ela a combinar roupas. Ela chega no meu escritório para que ela olhe verdadeiramente para ela, me responda quem ela é, como ela se vê, que imagem ela tem, qual a autoimagem dela, qual a imagem da essência, qual a imagem percebida pelas outras pessoas e qual a imagem estratégica, como ela gostaria de ser vista. E quando essa imagem ela tem ruídos de comunicação, você tá com uma imagem incoerente. E aí, o que acontece? Eu não passo confiança. Porque eu estou falando uma coisa, me posicionando de outra maneira, me vestindo de outra. Se eu me vejo de uma maneira, sou percebida de outra e gostaria de ser vista de outra... Tem que alinhar aí muita coisa. Tem que alinhar. E você só consegue fazer isso como? Com a conscientização. Sim. Eu digo na consultoria, nem todo mundo chega na consultoria e está preparada para ter resultado. Porque quando a pessoa chega na consultoria, 50% da responsabilidade é minha, de entregar o conhecimento para ela. 50% é dela. Porque se ela chega e ela não tem clareza de quem ela é, de como ela se vê
como é que eu vou direcionar essa pessoa? Muito bom. Eu não consigo direcionar. Então eu digo, tem gente que paga uma consultoria, mas não tem resultado. Porque para ela ter, ela precisa se permitir verdadeiramente. Ela precisa olhar para as fraquezas dela, para as potencialidades, para que ela traga isso para a imagem de uma maneira intencional. Para que ela seja assim, que ela tenha essa intenção, mas que ela olhe também aquilo que não está bom ainda. Sim. Aquilo. Então, só nesse momento, quando eu me conscientizo e eu tenho clareza, que eu consigo mudar algo. Porque a mudança começa da conscientização que eu tenho. Sim. Então, na consultoria acontece algo muito maravilhoso, assim, que me deixa extremamente feliz. Eu atendi uma cliente uma vez e ela era juíza leiga. E ela gostaria de trazer um pouco de sensualidade para a imagem. Claro que eu não questionei. Esse não é meu trabalho. O meu trabalho não é sobre o que eu acho bonito, o que eu acho feio. Mas eu trazer essa pessoa para a consciência da imagem. Então, ela colocou lá, mas ela já tinha uma imagem sensual. E ela colocou lá no desejo de imagem dela. E quando chegou na análise de estilo, que é a personalidade, eu tenho vários painéis. E esse painel traz 10 estilos. E eu comecei a mostrar para ela o que esses estilos comunicam para você. E ela respondia. Quando chegou no estilo sensual, eu perguntei o que essas imagens comunicam para você. Ela disse sensualidade. E eu perguntei, e você se veste assim hoje? Aí ela olhou para minha cara e disse, Eli, eu me visto, mas eu só tomei consciência agora. Mas eu me visto, mas eu não me vejo assim. Olha a distorção de imagem que ela tem. Uhum. Entenda, nesse momento não é meu trabalho, eu não sou psicóloga, terapeuta, enfim. Mas eu disse para ela, a sua autoimagem está distorcida. E o meu trabalho como consultora é trazer para você que sim, a sua imagem hoje ela já tem sensualidade, porque eu tô te trazendo como uma profissional que entende de linhas, cores e formas, como você olhou para esse painel. Você leu algum dia sobre sensualidade? Ela não. Eu disse, ainda assim, essas imagens te contaram que elas são sensuais, certo? Aí ela, sim. Eu disse, assim como seu cérebro leu, o cérebro de todas as pessoas leem da mesma maneira. Aqui ou na China, essas imagens, elas trazem, sim, sensualidade. Então, você precisa tratar isso na terapia. Muito bom, interessantíssimo. Ali. Trazendo isso para o profissional, aí eu disse para ela, e lembrando que você é uma juíza leiga e que juiz traz essa imagem da seriedade e credibilidade. Porque, assim, nós também temos que pensar que a sua imagem, ela veste o seu profissionalismo. E quando você chama mais atenção para o seu corpo do que para a sua competência, você está se colocando num lugar perigoso. Muito Entende? bom. Agora, conta para nós conquistas importantes que você já teve aí no decorrer de sua carreira como consultora de imagem. Eu já tive muitas. Inclusive... Eu gosto disso. É muito bom a gente comemorar nossas conquistas. Inclusive essa que eu disse, a minha evolução pessoal, eu considero minha maior conquista. Mais reconhecimento profissional. Eu já fui chamada para dar palestra na Febracis, para dar consultoria de imagem para os colaboradores. O Sebrae, já dei também uma palestra online sobre vestimenta, a vestimenta empresarial, o poder da imagem, o quanto a imagem comunica na vida profissional. Já dei também consultoria de imagem para 4 franquias da Natura. Então, foram conquistas que eu gostei muito. Por quê? Porque você vê o nível dessas empresas e elas ainda assim estão preocupadas com a imagem. Porque todos nós deveríamos estar preocupados com a imagem. Tem gente que pensa assim, Eli, mas tal pessoa lá só usa camiseta de algodão. Mas sabe essa pessoa que você está dizendo que só usa camiseta de algodão? Ela já tem uma marca.
Ela já tem um nome, ela já conquistou o que ela queria. Você já conquistou o que você queria? Porque a sua imagem pode abrir portas ou fechar portas para você. Então, assim, quando nós começamos nossa carreira, nossa empresa, a gente tem que entender que a nossa imagem, ela é um pilar estratégico, que ela abre portas ou fecha portas, traz resultados ou não, potencializa a nossa marca ou sabota a nossa marca. Inclusive, hoje eu também trabalho com as empresas, com a consultoria de imagem empresarial, que é para trazer esse alinhamento. Às vezes a empresa atende um público A e os colaboradores se vestem como público C. Sim. Entende? Então, o descuido com a imagem, com cabelo, com excesso, com cílios, com unha. E quando esse cliente chega lá, ele não sente essa confiança, essa autoridade. Então, a empresa, os colaboradores e a imagem também faz parte da empresa. Inclusive, é o cartão de visita da empresa. Então, quando a gente está com tudo muito artificial, muito desalinhado, traz uma mensagem que não passa confiança. É isso mesmo. Concordo com você, né? Eu atendo diversas empresas e eu vejo algumas empresas justamente dessa forma, né? Elas atendem um público A, mas o fardamento, né? A vestimenta das pessoas e como elas se apresentam, até não arrumar o cabelo, arrumar, onde às vezes não condiz com o público que elas atendem. E isso realmente, né? Precisa de um Eli lá para fazer essa conscientização, não só do empresário, mas da equipe, da necessidade de se usar realmente a roupa adequada para atender aquele público e a imagem que você quer passar, né, do seu negócio. Isso é muito importante, realmente. Exatamente, Ana. E nesse ponto, as pessoas não pensam como deveria pensar. Quem é a empresa? Qual é o público dessa empresa? Qual a imagem essa empresa tem hoje? E o que essa empresa gostaria de comunicar? Sim. Porque, assim, a imagem também, ela não fala só da roupa, ela fala do cabelo, do óculos, do formato da unha, mas ela ainda desce um degrau. Ela fala também do cuidado pessoal. Então, assim, muitas empresas pensam no fardamento, mas não pensam no cuidado pessoal, em como tá o cabelo do colaborador, tá limpo, tá sujo, a unha com a metade do esmalte. Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Olha, já quero dar aqui uma informação importante para vocês. Cabelo limpo, roupa sem estar amassada, desbotada, suja. Isso sabota, isso você pode colocar aí um look, uma roupa de 10 mil reais, mas sabota a sua imagem, literalmente. Então, quando eu vou fazer esse trabalho para as empresas, é o diagnóstico zero. Lá eu falo de cada item, dos cuidados pessoais, do que pode, do que não pode, de como tem que arrumar o cabelo, a roupa, como está o contexto geral da imagem. Então, e eu tenho visto o aumento e a procura das empresas preocupadas com isso, e é algo que me deixa muito feliz, porque muitas vezes a empresa está sim perdendo clientes, porque os colaboradores não passam confiança, porque os colaboradores não se posicionam como a empresa gostaria. Então, tem que ter um alinhamento de empresa, e quando eu digo empresa é um todo, né? A empresa, o CEO, os colaboradores, porque a pessoa que serve café na empresa, Ana, ela é parte da empresa. Com certeza. Então, assim, as pessoas pensam, mas eu sou dono da empresa e estou super arrumado. Tá, e aí? Você atende seus clientes? Quem atende os seus clientes são os seus colaboradores. Sim, e eu recebo, Ana, quando eu vou fazer essas consultorias, eu recebo coisas assim, a dor do empresário, ela é grande, sabe? É dor de a roupa amassada, a roupa velha, o cuidar, a falta de higiene pessoal, sim, falta de higiene. Então, assim, pensar que esses colaboradores, eles são o seu cartão de visita o tempo todo. Agora, falando de
compartilhamento, né? Vamos se dizer, qual o conselho que você daria hoje para pessoas que estão iniciando nessa área de consultoria de imagem? Algo que aconteceu já com você, que agora que você já está aí com essa sua carreira, aí, seus quilômetros rodados, qual o conselho que você daria para uma pessoa que está começando agora, né, a ser uma empreendedora nesse setor de consultoria de imagem? De consultoria. Ana, eu acho que o meu maior conselho seria: estude, faça. Porque a gente aprende no meio do caminho. Mas é entender que a consultoria ela não é sobre roupas. Para uma pessoa que está entrando hoje na consultoria, eu diria o seguinte: entenda de pessoas. Esteja receptiva e empática para lidar com pessoas. Porque eu acredito, inclusive, que esse é o meu maior diferencial. Uhum. Eu escuto muito isso. Porque eu não imponho para o meu cliente. Ali eu estou para servir o meu cliente. Eu preciso entender qual é a dor dele. Eu nunca trago um problema para o meu cliente que ele não tem. Eu nunca trago. Se ele diz para mim se ela diz para mim que não vê o quadril dela grande, eu não vou dizer que o quadril dela é grande. E acredito fielmente que esse é o maior erro do mercado. Querer colocar as pessoas dentro de uma caixa. Dentro da sua vista, né? Dentro do padrão, sabe? Dentro do padrão. Tem gente que chega assim pra mim e diz: Eli, mas eu tenho quadril largo, então eu não posso usar esse tipo de roupa? Aí eu digo, isso é o que o mercado diz. Você pode tudo o que você quiser, desde que você se sinta confortável com isso. Então, ter esse cuidado, entender que temos que entender de roupas, sim, de imagem, sim, de moda, sim, mas a essência, o principal é a pessoa. Então, eu preciso entender dessa pessoa, como ela realmente gosta da imagem. O que é inegociável para ela na hora de se vestir? Não é para mim, não é o que eu acho bonito, não é o que eu acho tecnicamente correto. Tem pessoas que chegam para mim e dizem assim: eu não posso usar essa cor porque não está na minha cartela. Quando é que a gente traz um trabalho tão profundo para limitar as pessoas? É para te libertar. Sim. A sua cartela, ela é maravilhosa. Vai repetir as cores da sua beleza, vai sim te deixar mais radiante, vai sim trazer mais luz para a sua imagem. Uma cor de cabelo ideal, maquiagens, roupas. Mas ela não é tudo. Porque, sim, quando eu te digo que a sua cartela é tudo, eu deixo de te entregar quais são as cores estratégicas que você deveria usar para ter o sucesso que você gostaria de ter. E quando eu te trago só para a cartela, que só tem a ver fisicamente com você, sobre esse aspecto, eu te tiro também a oportunidade de entender que a cor, ela tem um efeito psicológico sobre você. Sim. Então, quando o meu cliente chega, eu trago para ele, nós temos 3 pilares. Então, eu preciso entregar além daquilo que meu cliente, ele vem buscar. Entende? Eli, eu amei minha cartela, não estou desejando agora nada de imagem estratégica. Ótimo, tá aqui sua cartela, seja feliz com a sua cartela. Eli, minha cartela não representa nada do meu desejo de imagem. Estou aqui para te auxiliar, dizer que não, que sim, você vai ter uma cartela estratégica de cores para a sua comunicação e que sim, a gente pode equilibrar esse efeito negativo. Então, eu acredito que parte desse ponto, de entender o ser humano, escutar ele, pensar como eu posso entregar isso de maneira real para ele, que vai impactar positivamente. Porque assim, você chegar lá para eu te dizer, seu cabelo tá da cor errada, você não deve usar essa cor, seu quadril é grande, então usa aqui essa blusa que dá volume em cima para equilibrar. Não é essa a entrega, não é essa a metodologia que eu acredito. Então, esse seria o ponto principal.
entender de pessoas, entregar para o seu cliente o que o seu cliente veio buscar, não aquilo. Todo mundo corta o cabelo curto, eu corto também. Todo mundo usa colorido, eu uso também. Aí a gente volta para a página 0. Sua imagem é identidade. Você tem 2 identidades? Muito bom. Entendeu? Então, trazer esse contexto, porque tem gente que acha assim, eu vou ser consultora de imagem porque eu entendo de moda. Sim. A moda, ela é um acessório para a consultoria de imagem. A moda, ela só me serve para eu sei quem eu sou, eu sei minha personalidade, meu estilo, minha cartela de cores, meu formato de corpo, meu formato de rosto, e eu pegar da moda aquilo que cabe para mim, aquilo que funciona e aquilo que me representa. E não tá usando verde lima. Eu uso também. Você tem que usar? Sua mãe não te disse que você não é todo mundo? E você não é todo mundo. E conte aí para nós a visão de futuro que você tem do seu negócio. Aonde você quer chegar. E aí? Essa visão é grandiosa. Mas ela é extraordinária. Eu quero ser referência na consultoria de imagem com essa metodologia. Por isso que eu trabalho muito identidade estratégica. Por quê? Identidade é quem é a pessoa. Eu quero entender o ser humano para entregar para ele aquilo que ele busca, pela percepção dele. Tem gente que chega para mim e diz, Eli, eu gostaria de ser mais elegante. E eu pergunto, o que é elegante para você? Porque você entende, Ana, você como já estudou neurociência, você entende que a percepção é diferente? Sim. Então, total. quando o cliente chega e ele diz, eu quero parecer mais elegante, e eu uso a minha ótica, a minha percepção e a minha técnica, eu posso entregar para ele algo muito errado? Então, eu acredito muito nessa metodologia. Ser referência de alguém que trabalha a identidade. Alguém que trabalha, sim, a estratégia, mas é da essência à aparência, é aparência e essência. É conectado. 50% de quem você é precisa estar na sua imagem. E 50% do que você gostaria de comunicar, onde você gostaria de chegar, a sua imagem tem que falar por você também. É só assim que funciona. Eu preciso ter uma imagem coerente e consistente. Eu não posso deixar um lado. Eu sou só a minha personalidade. Você pode estar com uma imagem desalinhada estrategicamente. Eu uso só a estratégia, mas eu posso estar desconectada de quem eu sou. Então, eu quero ser referência com esse entendimento, com essa visão. E conseguir olhar para esse ser humano dessa maneira. E também conseguir atender mais pessoas. Então, eu penso aí em... Já tô, né, gente? Já tô fazendo e-book, quero um curso aí gravado. Como eu disse, o que Deus preparou para minha vida é grandioso. Então, sim, com certeza. Então, é extraordinário. E eu quero crescer muito nesse sentido. E palestras também, Ana, é algo que eu gosto. Embora não fiz oratória, mas eu tenho também ido para esse lado. E eu quero conseguir atender mais pessoas, dar acesso a mais pessoas, levar essa mensagem que a imagem não é aleatória, que a roupa que você escolhe todos os dias está contando uma narrativa sobre você. E ela está contando a narrativa que você acredita ser. Pode ser boa ou pode não ser boa. E o valor que você se dá, o autocuidado que você se dá, a imagem que você tem, é o mesmo valor que as outras pessoas te dão. E isso é muito sério. Tem gente que não cuida da imagem porque tem bloqueios emocionais. Tem gente que não cuida da imagem porque acha que não tem merecimento para ter essa imagem. Então, essa mensagem, essa venda, né? Como eu digo na consultoria, é tirar uma venda dos olhos. Literalmente, eu quero levar isso para mais pessoas. Para que as pessoas olhem e digam, eu estou confortável com a minha imagem, essa sou eu estou feliz assim, me representa quem eu sou, funciona,
funciona para mim, me representa quem eu sou, estou comunicando o que eu gostaria, o valor que eu tenho está na minha imagem, está na minha identidade, ou eu estou ali me sabotando, lidando com a imagem, é só uma roupa. Não, mas tá na promoção, compro. Tá na moda, compro. Mas hoje eu não tive tempo não, peguei aqui qualquer roupa. A sua imagem, ela vai impactar em como você vai se sentir, em como você vai agir, o que você vai comunicar e os resultados que você tem. Então, como as pessoas olham e acham que isso é algo aleatório? Muito bom. A gente está caminhando aqui para o final, né? Mas eu tenho que aproveitar essa oportunidade e vou contar uma curiosidade, um caso, uma coisa que aconteceu aqui comigo e ali. Em 2023, eu fiz uma viagem para Dubai e fui com um grupo de empresários. E antes, né, de eu viajar, eu fiz assim, meu Deus, eu preciso contratar a Eli. Já conhecia ela e eu fiz assim, eu preciso contratar a Eli. E aí contratei a Eli, fechei um pacote com ela. E aconteceu aqui com as coisas maravilhosas que eu acho que toda mulher gostaria de ter um Eli na vida. Eu vou te dizer o que foi que aconteceu. Ela simplesmente, viu todo o estilo que eu queria, tal, que eu queria, né? Minha percepção de minha imagem, eu sempre me vesti muito assim clássica, né? Eu sempre trabalhei no meio de empresários, né? Trabalhei numa empresa corporativa há muito tempo. Então, eu queria continuar mantendo, né? Essa minha aparência, porque é meu propósito, né? Meu business. Mas ali, ela já sabia, então ela fez o seguinte para mim, uma semana mais ou menos antes da viagem. Ana, que horas você pode chegar no shopping? Aí eu fiz, era um sábado, era um dia de semana. Aí eu fiz assim, não, às 5 horas da tarde. Aí ela fez, tudo bem, eu vou chegar 2 horas. E aí eu te digo, né, o que foi que a Eli fez? Eu preciso contar a vocês o que a Eli fez. A Eli foi antes no shopping. Foi em todas as lojas, porque ela já sabia meu estilo. Ela foi em todas as lojas possíveis que eu poderia encontrar alguma roupa. Deixou separado as roupas e diz assim, Ana, olha, você pode ir em tal loja, tal loja, tal loja e tal loja. E você lá, fique à vontade lá e veja o que é que você gosta, que mais se parece com você e tudo. Gente, olha que fantástico. A roupa já tudo escolhidinho ali para você. E eu fui, né, e vi o que é que eu gostaria de levar, o que não gostaria. E realmente foi um trabalho, assim, maravilhoso. Eu nunca ia imaginar vestir um terninho com tênis. E ela me botou um terninho... Primeiro, viu? Um terninho claro, né? Que eu só vestia assim, no meu guarda-roupa só tinha preto, azul marinho, marrom café, né? Cores escuras. E, de repente, eu realmente transformei. Comecei a usar terninho off-white, conjuntinho off-white, mais bege, e ficou muito, né? Ela me explicou o que é que significava. Então, foi, assim, um divisor de águas para mim. E foi maravilhosa essa experiência. Ela fez também um detox, né? No guarda-roupa. Ela vai em sua casa e vê tudo que você tem e começa a combinar peças que você jamais iria combinar, né? Tanto que eu botava uma blusa que eu tinha, vamos dizer, uns 3, 4 anos, e aí minha filha me perguntava assim, é roupa nova, mãe? Não. Era a roupa que a Eli passou a combinar para mim. Então, eu agradeço, assim, imensamente a Eli, sabe? Então, ela hoje faz parte, né, do grupo Expandir. Eu estou muito feliz com o sucesso dela no Expandir. Hoje ela não tem clientes aqui, não só aqui na Bahia, mas hoje ela já atende também clientes em Aracaju, né? Isso é muito bom, porque o Expandir é isso, né? Você criar essas conexões. E eu não podia deixar, né, de fazer esse comentário sobre o seu trabalho, porque eu apostei no seu trabalho, eu confiei no seu trabalho e vi também o seu crescimento. Eu conheci um Eli, né? E hoje eu tenho outra ali na minha frente. Como você potencializou a sua imagem, como você potencializou o seu negócio, né? E como você realmente, quando você fala, quando você palestra, quando você fala sobre o seu negócio, a gente sente a verdade, né? A gente vê que é o seu propósito isso, como você sai de dentro. E a gente começa a ver como você está realizada com o que você faz. Muito bom. Né? Agradeço muito, muito, muito por você se permitir. Esse é o primeiro ponto. Como você disse, ele me colocou para usar um terno com tênis. A consultoria traz isso, essa desconstrução. Porque tem muita gente, não posso isso, não pode. A gente meio que pode tudo com a técnica certa. Então, o primeiro ponto, por você se permitir e pela confiança.
E como você comentou da viagem, lembra que eu te perguntei, serão quantos dias, quais são os passeios? Sim. Isso a gente precisa fazer o tempo todo. Para a gente ter essa imagem, esse conforto. E eu sou muito grata, eu acredito muito que as minhas clientes são quem mais me motiva. Porque cada cliente que dá um sim para mim é como se eu estivesse validando. As pessoas precisam e eu vou fazer. Então, eu sou muito grata, Ana, de coração, por você se permitir, pela confiança, por você também crescer, tirou algumas questões, colocou outras. Mas esse crescimento e essa evolução que traz também para a imagem, porque a mesma questão do guarda-roupa. Nós não somos as mesmas de 3 meses atrás, de 1 ano atrás. Tem gente que tem roupas de 15 anos atrás. E aí, essa pessoa está tentando se fazer caber naquela roupa de 15 anos atrás. Roupa é identidade. Guarda-roupa tem que estar em movimento. Se eu cresço, evoluo, meu guarda-roupa também precisa. Não, eu lembro que você chegou no meu closet, você olhava assim e falava assim, ô Ana, você vai usar isso aonde? Você vai usar isso ainda? Aquele vestido ali que tava aquele apego, né? E a gente vai se desapegando, foi muito bom. Foi muito bom. Tá vendo como tem um apego emocional? Tem. Por isso que eu digo, tem apego emocional, gente, nas roupas. Então, assim, é um trabalho realmente de autoconhecimento, de conscientização. Tem clientes que eu olho e digo, você vai usar isso aqui? Tudo bem, a gente trabalha com seriedade, mas tem roupas... Mas como a gente já tinha intimidade, né? Como a gente já tinha intimidade, ela se sentiu no direito de falar assim comigo, mas tá tudo certo, foi bom, né? Eu doei um monte de roupa. O guarda-roupa, gente, parece a caixa preta do avião. E eu digo, seu guarda-roupa fala sobre você, e o seu também. E o que ele tem contado sobre você. Escute ele. Então, assim, sou muito grata, Ana. Sou muito grata também por agora nós estarmos aí no Expandir, que é um grupo, um projeto de network que eu acredito muito. E eu acredito que é essa ambiência e que esse network faz a gente crescer e prosperar na vida pessoal, na vida profissional. Então, só tenho gratidão mesmo. Gratidão por tudo. E aí, para a gente finalizar, né? Eu queria que você diga aí uma frase final aí para todo mundo que está nos assistindo, né? Diga assim, o que é que você falaria assim para eles? O que será? Bom, o que eu falaria? Cuide de você internamente, mas cuide de você também externamente. Você é o resultado do cuidado e do valor que você dá para você mesmo. Você conta essa história para você todos os dias e para as outras pessoas todos os dias. E às vezes você fala, por que essa pessoa tem essa imagem de mim? Mas nós não temos o poder de mudar o outro, mas nós temos o poder de mudar a nossa comunicação. Você é o projeto mais importante da sua vida. Cuide-se, vista quem você é, quem você deseja ser. Coloque essa imagem para você olhar e se orgulhar da sua trajetória, da sua imagem, e não se tratar como, não posso, cabelo não precisa, imagem não precisa, e você vai contando essa narrativa para a sua vida. Então, o primeiro ponto ideal é você é o projeto mais importante da sua vida. Quando você tem sucesso com você, você terá sucesso com as demais coisas. É isso. Vista-se da essência à aparência. Muito bom, muito bom. E agora nós finalizamos aqui mais um podcast, né, do Expandicast aqui em Salvador. E não se esqueça, toda quarta-feira, às 20 horas, a gente tem novo podcast no ar. Tá? E se você quiser mais informações sobre o Expandir aqui em Salvador, você pode mandar uma mensagem no nosso Instagram, no Expandir Network, né? E será uma honra, um prazer para mim te receber aqui em Salvador.